Greetings Earth, back with another video. De volta com mais um vídeo. Eu espero que você não clique em flag meu vídeo. Eu gostaria que eu imploro que você assista meu vídeo. É um vídeo muito bacana. Vou falar muitas verdades sobre o brasileiro em si. Eu sei que às vezes em alguns vídeos meus eu falei muitas palavras que eu não deveria ter falado, porque a intenção era ofender, mas baseado em reviews e fazer com que o vídeo alavanque para que eu possa fazer mais vídeos para vocês. Eu deveria não falar nem palavrão e nem falar as palavras, os pingos nos is, como eu adoro falar, né? Às vezes é inevitável, quando estou fazendo um vídeo vocês me irritam, nós Polucha, o pessoal ao redor, as bruxas locais, os demônios locais, é difícil não falar. Mas eu vou tentar. Eu vim hoje para te falar o seguinte, vim hoje para te falar com você, brasileiro. Geralmente eu falo atacando o inimigo, que é o afrodescendente, que ele anda em bando, o plano dele é me lixar na rua, ele não é homem o suficiente para tentar me lixar quando eu estiver armado. Você tem que tentar me lixar quando eu estiver armado, seja homem e avisa, faça como Jesus, avisa, fala, a gente vai te lixar. Aí eu vou estar armado, você vê, a gente troca, faz uma explosão. Você me mata, eu mato uma meia dúzia de projeto de gente igual vocês, e pronto, acabou. Você tem um problema comigo, você é afrodescendente, você tem um problema comigo, porque você sabe que eu não sou preconceituoso, você sabe que eu não sou racista, eu nasci sem esses preconceitos, sem esses bias, eu fui aprender sobre preconceitos, essas coisas, depois que eu voltei dos Estados Unidos, que é outro projeto de vocês contra mim. Você pode ver que eu começo a tossir, porque eu não socializo com nenhum de vocês, praticamente com ninguém. Então eu nem voz eu tenho. Estou tentando fazer um vídeo, não consigo, porque eu não tenho voz, eu estou perdendo minha voz, porque eu não socializo com ninguém, com nada e com ninguém, porque eu detesto vocês. Eu detesto a falsidade que vocês são, o lixo humano que é você em si, brasileiro. É lógico que não é general, eu não vou generalizar, falar que todos os brasileiros são, mas é muito difícil achar um brasileiro que não seja falso, fofoqueiro, fingido e traíra igual vocês. A maioria, talvez 90, 95% do brasileiro são falsos, são picaretas, são golpistas, e todos vocês estão em um projeto de gay, missões gays contra a raça pardo. Eu já falei isso milhões de vezes, eu poderia ficar aqui a vida inteira, pro resto da vida, contando pro planeta o que o brasileiro fez e faz e vai continuar fazendo até o futuro. Porque o negro, porque o afrodescendente, o que eu não gosto de afirmar nada, porque eu não consigo entender por que você se importa comigo. Eu sou o menor de todos. Como diz o afrodescendente, ele me chama de micharia. Eu sou micharia. Eu sou nada. Eu sou simplesmente um sobrevivente. Sou um sobrevivente, eu sou um cara que eu gostaria de ter. Vou usar o palavreado desse lixo que é vocês. Eu gostaria de ter aplumado na vida, eu gostaria de ter virado um cara controlado. Mas vocês, eu era muito infantil, eu era muito inocente no passado, então eu não sabia que a vida funcionava assim. Ninguém sabe. As crianças não sabem, os adolescentes. A gente só vai pegar maldade depois que você apanha muito. Aliás, muitas crianças e muitos adolescentes já crescem assim, sabendo, porque vocês expõem eles muito cedo. Então, por isso que muitos dos seus adolescentes e suas crianças não sobrevivem para ver a idade adulta deles, porque eles amadurecem muito cedo. Então, eles acabam esculhambando muito cedo. Aí eles esculhambam, matam, vão tentar vingar o que a sociedade faz contra eles. Eles vão presos, ou então são mortos, ou então são transformados em gays e travestis. O plano de vocês é esse. Eu passei a infância inteira fugindo de vocês, em todos os aspectos. Eu fugia de duas macacas gigantes, duas negras, dois rinocerontes pretos, elas na época de quinta série. Essa questão de quinta série é um estereotipo mundano, brasileiro, nacional, para que vocês possam incluir a pessoa perseguida, a pessoa que é alvo no momento dessa geração de cada um. Aí vocês vão usar
todos esses estereotipos em música, vamos supor, suponhamos que tem um novo eu aí nas escolas. Aí essa criança ela vai ser bulinada, ela vai ser perseguida, eles vão perseguir, eles vão tentar transformar ele em gay, vai ser tudo baseado se a criança vai conseguir lidar com as cantadas, com as ameaças. Tem hora que vocês colocam a criança em dilemas, encruzilhadas. Eu vou falar o seu palavrear, é o seu palavrear lixo de gente do inferno, que isso aqui é o Tártaro. Belo Horizonte, Brasil, é o Tártaro. Isso aqui não tem condição disso aqui ser vida real. Isso aqui é o inferno. E eu acho que isso aqui é o Tártaro. Eu tentei buscar, fiz muitas pesquisas para tentar entender que tipo de inferno é isso aqui. Isso aqui parece ser o Tártaro. Tudo bem, que a gente não pode negar. Deus é muito bom, pelo menos comigo. Ele me dá roupa, ele me dá comida todo dia. Todo dia que eu como, eu lembro de Deus. Eu lembro das senhoras, eu não sou totalmente ruim. Eu lembro das senhoras, as senhoras que são as mães de casa, são as suas mães, suas tias, as donas de casa, as mulheres interrompidas, elas foram interrompidas. Não só na infância, mas no casamento, na família. Elas são mulheres sonhadoras e inocentes ainda. Elas ainda não acordaram para a realidade. Elas continuam engordando, continuam não se cuidando, continuam se doando para o lixo que é vocês, se doam para nós, que somos filhos, se doam para tudo e para todos. E o que o afrodescendente faz? Ele usa essa informação para que todo mundo ataque eu. Por exemplo, esse que eu acabei de falar, aí eles vão atacar minha mãe para minha mãe me atacar, para minha mãe fazer da minha vida um living hell. Mas eles mesmos, eles nunca são atacados. O afrodescendente, né? Esse povo aí, eles se posicionaram em favelas, que é o alto. No caso de um bafafá, de uma guerra civil muito grande, eles vão estar no alto, eles conseguem descer e abafar tudo e todos. A polícia é submissa a eles, a polícia bundou, eles conseguiram vencer a polícia, porque toda vez que eles mandam um policial no bairro, eles começam um bafafá com aqueles, geralmente vai 2 policiais, e eles criam tipo um bafafá, tipo uma ameaçazinha que vai lixar os policiais. Se os policiais fossem inteligentes mesmo, se tivesse mesmo uma corporação, um delegado, um comandante, um cara que é cabeça lá, eu colocasse eu lá, eu ia colocar um sniper, vai lá e vigia, vai subir 2 caras no morro, o sniper fica ali. Qualquer um que aproximou, cara, mete bala na cabeça do cara, o cara não está respeitando a farda. Vai lá, eu matei o cara, porque ele se aproximou, pôs a mão na farda, faz o seu relatório, o cidadão pôs a mão na farda, eu matei ele. Eu fiquei intimidado, estava numa operação dentro da favela, que é um lixo, que é a fachada do povo, é a fachada do crime organizado, é a fachada da comunidade lixão. Essa fachada dessa comunidade, eles não respeitam nada, eles não fazem, eles constroem tudo errado para ter. É tudo errado, é toda uma conspiração entre o crime organizado, as favelas, a OAB. A OAB é outro crime organizado entre a favela. Os afrodescendentes estão todos se posicionando como advogados, não só afrodescendentes, mas American Indian, índios americanos, que estão espalhados ao nosso redor, tipo o Marcos Frota da vida, esses caras, que é tipo o estereotipo do cara Evandro Mesquita da vida, tipo Red Chili Chapper da vida, esses caras. Todos eles se posicionam em OAB, porque os negros todos estão posicionando em OAB. No momento, como ninguém é formado ainda, ninguém dá muita ênfase para a OAB, tudo é esculhambado, tudo é errado, o trânsito é errado, as casas são erradas, tudo é errado. Fiação, aqui em casa, na nossa rua, aqui direto, tem uns apagão aqui, tem torre no meio da rua. Uma torre dessa que dá uma eletrocutada dessa aqui, mata todo mundo dentro da casa, mata todo mundo. Se você tiver descalço, mata todo mundo. Você vê os barulhos que tem do trovão nas eletricidades, nas torres aqui. Então foi tudo projetado para isso. Porque para quem estudou, para quem não é retardado, eu estudei pelas beiradas, né? Porque eu não pude estudar, eles não deixam a gente estudar. Pessoas como eles não deixam finalizar, porque eles sabiam que eu ia estar aqui hoje fazendo vídeo assim. Só um spoiler, para quem sabe, quem estudou sabe, que o projeto nacional não poderia ter fio exposto, os fios tinham que ter sido construídos debaixo da terra, no chão, né? Não só para caminhão. O caminhão não deve. No passado, quando existiam homens de verdade no Brasil, antes de vocês matarem os homens que existiam no passado, com gonorreia e outras coisas, cigarro e cirrose, eles não permitiam caminhões ficar transitando em área residencial. Não podia. Você vê nos Estados Unidos, não pode.
é tudo certinho. Pelo menos quando eu estava nos Estados Unidos, os Estados Unidos usou a lei de verdade contra mim, para me ver e falar, ah, tá, existe o sistema de verdade. Aí quando eu voltasse, eu saber onde eu estou, que eu estou no inferno, que os Estados Unidos me mostrou que é possível, existe uma harmonia no mundo. Agora que eu não estou lá, lá é zona. Então, o afrodescendente, o macaco, o planeta dos macacos que vive lá, é igual ao planeta dos macacos que vive aqui. Ele é gangster, ele é pimp, ele é puta de cadeia, de jail e de prisão, de presidiário. Ele é de cadeiazinha fuleira, que é só um tempo, e de prisão também, de presídio, que é do crime maior, de crime organizado gigante. Então, é tudo uma esculhambação, é todo um esquema, é toda uma mentira, é todo um teatro do lixo mundial. Esse lixo mundial quem é mais gay, quem é mais falso, quem é mais cínico. Geralmente o baixinho, ele infiltra, o cara que é baixinho, ele entra no crime organizado mundano com... Eu chamo ele de Fraga, o codinome Fraga. Geralmente é um cara baixinho, ele é um cara que ele tem uma boa aparência, geralmente ele tem os features como, tipo, igual eu tenho o feature de um deus grego, né? Você vê, um preto não tem o feature de um deus grego. Tem uns pretos, tem uns afrodescendentes, que o cara é até um pouco escovadinho, então ele dá uma malhada, ele fica tipo, ele quer parecer que ele é um deus lá do Egito, né? Que aí entra, ele vai tentar se posicionar como Egito para ele poder medir os homens baseado nos seus membros, o que é errado, né? Isso, para mim, isso não faz diferença nenhuma. Faz diferença porque, né? Tem mulher que é muito esculhambada, ela só pensa nisso. Então, esse tipo de mulher eu não quero. Esse tipo de mulher, geralmente, ela vai estar sempre envolvida com muitos homens, e principalmente prostituição, porque ela quer provar a vários homens. O negócio dela é sexo, ela é baseada em sexo. Essa não era a mulher que eu tinha em mente para a minha vida e passar o resto da minha vida junto. A maioria dos homens como eu, conservadoristas, conservatistas, a gente imaginaria não uma mulher tão feia, não uma mulher tão acabada, mas também não precisa ser a maior modelo do mundo que todos os homens querem. Essa é uma mulher apresentável, uma mulher para você falar assim, não, essa sim é uma mulher enviada de Deus para mim, essa sim. Não as esqueminhas, tipo esquema Nicole, esquema Luna, esquema Gina, esquema que o crime organizado mundano envia para mim, para que eles possam fazer de mim um Sansão e ela uma Dalila. Na época que eu não estava acordado, que eu ainda dormia, que os homens, as bruxas, os demônios ainda me dirigiam, eu acreditava que existia amor genuíno, eu acreditava, não, essa é minha mulher, eu confiava, eu era confidente, e assim os homens controlam tudo e todos. Eu acreditava que a mulher que morava comigo, ela era confidente, eu acreditava que os homens não cantavam mulher alheia, porque quando a gente era adolescente, eu via a mulher do cara, não, essa é a mulher do cara, não mexe, tá? Eu já comentei isso várias vezes com vocês, mas isso é mentira, isso não existe. Os homens só gostam de mulher casada, só gostam de mulher alheia. Se a sua mulher ela gosta de você, ela é fiel a você, eles vão estrupar ela em pesadelo. Eles sempre enviam mendigos balançando piroca para rua fora para assediar ela. Eles vão ficar tentando render ela em tudo quanto é lugar que ela vai, nas esquinas, quando você não estiver, porque você não é rico, você não vai conseguir pagar segurança para ela. Então eu te aconselho, não se apegue a ninguém, a nada, porque o planeta dos macacos, que é o crime organizado, que é a massa maior, o crime organizado todo, o PCC, planeta dos macacos, esse lixo que é de Belo Horizonte, que eu acho que Belo Horizonte é a base de tudo. Goiânia é sede, Brasília é base, Rio de Janeiro é base, São Paulo é sede. Tem todo um crime organizado entre eles se comunicam o tempo inteiro, tudo é meticulosamente projetado e programado para eles. Você pode ver que eles não permitem que eu faça faculdade. Por quê? Porque eles vivem o meu estado de mente. Quando eu faço faculdade, eu estudo, eu aprendo sobre medicina, eu aprendo sobre as coisas. Então, isso é compartilhado, porque a minha mente ela está sendo compartilhada. Quando eu vou cagar, quando eu vou no banheiro cagar, os vizinhos já alarmam, já contam. Aí quando eu saio na rua, todo mundo já fala como. Eles até me provam para mim em arte visual, na rua, com assédio, mostrando para mim, que eles sabem até eles sabem até o formato da bosta como ela saiu. Você tem ideia o tanto que é preciso, tanto que é profundo o assédio e o quanto eles são parasitas da minha vida. Eu não sei se é só comigo, mas eu acredito que eles clamaram meus olhos. Eu acho que eles veem tudo que eu vejo através dos meus olhos. Eu não sei se eles têm uma bruxa que ela medita o meu estado de mente em tempo real, 24 horas por dia.
em questão de segundos, porque o cérebro, o pensamento, ele viaja em velocidade da luz. Então, quando você pensa um negócio aqui, ele é compartilhado. Se o brasileiro tivesse educação, quando ele recebesse uma informação que é minha, ele ia falar, não, o Abimael está cagando, está defecando, né? Em termos técnicos, ele está evacuando. Então isso não vem, isso não é da minha conta, isso é até nojento, isso é algo da necessidade física do homem, isso não tem nada a ver com o jogo, né? With the game, com o dia a dia, com o que todos nós queremos prosperar, queremos ter as coisas. E o brasileiro não, o brasileiro está aí nessas coisinhas, ele está em fezes, ele está nos horários que a gente tem no número 2, sendo mais bonitinho para não ficar nojento o vídeo. Eles estão no nosso PI, né? Tudo, vamos supor, PI, aí eles ligam ao nosso xixi, número 1, número 2, aí eles ligam entendeu? Eles não estão. Enquanto eu pensava que o mundo ia se distorcer, ia desabrochar de uma forma junto aos físicos, juntos aos americanos, juntos às evoluções, não é. Não é assim. O brasileiro, ele está fazendo do Brasil um formigueiro gigante, onde ele tem os barrões, né? Tem o cara gordo, barrão, a gente chama eles de barrão nos bairros. Esses caras são os barrões. Ele é um barrão, ele é um pato, ele é um cliente, ele é um freguês, ele é um menino novo que engorda demais e ele quer passar uma imagem de que ele quer aterrorizar. Ele quer aterrorizar pardos como eu. Muitos pardos como eu viram até gay na hora que vê o cara. O cara tem medo de confronto. Por isso que eu acho que Deus me colocou em jiu-jitsu para mim poder ver todas essas coisas, porque Deus ele quer que eu passe, mas ele não quer que eu pare, ele quer que eu passe e veja o que está acontecendo. Então, antigamente eu andava no centro, não é que eu estou andando no centro à toa, minding my own business. Aí aparece um cara maior que eu e para na minha frente assim, sabe, do nada. Aí eu não entendia, eu falava, não, que perseguição, eu ficava tentando. Hoje, depois do jiu-jitsu, hoje eu entendo. Eles estão se medindo, Aí o cara sabe porque o brasileiro é fofoqueiro, ele é faixa roxa, sabe tudo sobre mim. Quantas vezes eu quis dar um tapão na cara do mestre, falar com ele, cara, vai a puta que te pariu. Vocês expõem até o tamanho da minha unha. Você tem a cara de pau de falar comigo como se você não soubesse. Dá vontade de dar um tapão na cara do cara e mandar ele acordar e falar com ele. Fala a verdade, filha da puta. Os caras, eles expõem tudo sobre eu. No dia, the very day que eu aprendi mão de vaca, eles expôs. Você vê que eu só fui aprender sobre a internet depois dos 18 anos, já tinha rolado muita coisa. Eles já tinham, a alçada deles na internet é gigantesca. Por que vocês acham que eles inventaram um negócio de vídeo para vagabundo ver o que tem dentro da sua casa? Aí a sua mãe, essas senhoras que são mais humildes, mais simples, ela fica maravilhada com a internet, ela começa a fazer vídeo mostrando dentro da casa dela. Os caras sabem onde, quantos quartos você tem, quanto não tem, o que tem, o que não comprou. Aí eles começam ostentando. Sabe como é que começou a ostentação? O planeta dos macacos, que é os gangsters, que tem pacto com o diabo, que eu acho que é um mito, é uma mentira, mas eles tentam criar, materializar não só o diabo, mas como Deus também. Deus, eu acredito que Deus é um nome, Deus é um sistema. Em alimento infantil, ele é uma célula que é posta em nós. Eu não posso falar muito, porque senão acaba enfraquecendo a sua fé. Isso vai de contra as leis de Deus. Então, em alimento infantil, quando uma criança está curiosa, você manda ela estudar. Se ela não quer estudar, seu filho, você quer dar um pouquinho de papazinho na boca dele, você conta a historinha que o pastor conta pra gente, que é muito interessante. Ela começa o início de tudo, antes do Big Bang, começa Deus pisando na terra, explode tudo e tal. E tudo, depois manda a criança para a Bíblia. Depois que ela lê a Bíblia toda, se ela chegar a conseguir ler a Bíblia toda, até lá, ela vai ter um chamado, ela vai se interessar, ou ela vai começar a fazer teoria, ou ela vai entrar em música, vai entrar em grupo de jovens. Se ela não conseguir, e não tiver algum demônio conseguiu desviar ela desse caminho, ela vai se desviar. Ela vai virar ateia, ateu, ela vai ir para a ciência. Muita gente se desvia porque começa a estudar e aí perde a fé. Porque quando você começa a estudar, você fala, então não tem fé, porque se os índios criaram a fé, porque eles olhavam para o céu e achavam que trovão era Deus, estava com raiva, a pessoa perde a fé. Se você não tiver a célula a semente que colocaram, igual colocaram em mim quando eu era criança, quando eu era criancinha, a minha fé começou com isso aqui, ó. Eu tinha medo, eu fazia assim, eu tinha medo de vocês, demônios, que são brasileiros, vocês, população brasileira, vocês, lixo nacional que nunca muda. Quando eu tinha horror e tinha pavor de vocês naquele centro horrendo ali, eu fazia assim, e as coisas passavam, o medo passava. Então minha fé começou assim.
Depois eu comecei com imagens, o Espírito Santo tirou, o Espírito Santo me explicou. E quando você não tiver imagem para orar ou rezar, como é que você vai fazer? Né? Depois eu fui para texto, depois eu fui entender. Aí eu achava que o texto, toda vez que vocês clicam a bunda da gente, eu tinha que tocar num botãozinho daquele do texto. E aí eu ia saber quantas vezes no dia vocês ficam transpassando o meu ânus. Então eu achava que era isso. Aí eu falei, então é por isso que tem o coreano, então é por isso que muitas crianças acabam ficando com o padre, né? Tem esses assédio infantil, o padre fica com crianças. Essa zona. Porque não, né, vocês não explicam para a criança, ó, você vai crescer e a gente vai pagar de amigo de você, a gente vai pagar de sua família, de amigos, disso, daquilo. Aí depois eles vão te interromper na escola, só os afeminados vão passar da quinta para sexta e aí futuro. Ou você é afeminado ou você faz igual meu irmão e muita gente leva revólver para a escola e dá tiro pro alto. Aí você consegue passar da quinta para sexta e por assim diante. Mata alguém, puxa a cadeia e volta. Só assim que você consegue. Se você não fizer, se você for um cara pacifista como eu, que eu fico tentando equilibrar, falo, não, eu já pensei em jogar meu réu primário fora por alguém que é lixo. Eu já tive gente que me assediou, nos Estados Unidos, por exemplo, tinha um careca lá que vivia me seguindo. Onde que eu ia, ele ficava me seguindo. Mas dizem que ele era bom no jiu-jitsu, eu era faixa amarela ainda na época, eu olhava, eu pensava comigo, não, eu quebro esse cara todinho de porrada, eu fumava, bebia, e todo bar que eu chegava, ele chegava e ficava, sabe como é que quando tem um policial que ele tá na balada, aí chega um bandido, você não vê quem, o bandido chega e manda o cara ralar peito, aí o policial tem que vazar? Eu nunca vazei, quando ele chegava, mandava ralar peito, eu falava, eu quero ver você tirar o daqui. Aí ele ficava puto, eu ficava até o bar fechar. Então ele fica com a tromba desse tamanho, o criminoso com a tromba desse tamanho, geralmente o cara está armado, ele fica sem entender por que eu estou desafiando, por que eu não ralei peito, por que eu não tenho medo. Quantas vezes foi assim? Tive em Curitiba, os caras chegam, eu estou lá escutando um barulho bacana, todo mundo fumando, e maconha e droga, o cara, eu pensando comigo, eu pensava, eu não estou fazendo nada com ninguém, eu não estou caçando briga, eu não estou jogando o nome do jiu-jitsu na lama, eu não estou assediando mulher dos outros, não estou mexendo com mulher casada, mal eu dou umas olhadinhas de rabo de olho para uma menina solteira, outra aqui, outra ali. A maioria das suas novinhas são tudo prostituta, interesseira. Seja de família ou não, todas elas são interesseiras e prostitutas. Só quer homem bem dotado para mostrar para as amigas, ou então ele tem que ser rico, tem que ser muito, ou então ele tem que ser pica na internet. Fora isso, a mulher não gosta de homem. Só nos Estados Unidos que você, brasileiro como eu, que vem de família pobre, do baixo, que vai ter a oportunidade de ter alguma mulher. Todas as minhas experiências que eu tive com mulher nos Estados Unidos, eu agradeço a Deus grandemente. Eu falo para Deus, eu consigo ver a presença de Deus, eu consigo ver a mão de Deus, Deus e do homem também, e da mulher também. Porque os querubins não é só Deus, é a mulher e o homem também. Às vezes está na balada ali, tem querubins ali que... Tem pessoas que são anjos, tem. Não estou puxando saco, mas tem. Tem pessoas que são anjos. Elas criam situações para você ficar com alguém, elas criam... uma forma de você... Não, elas não só existem no Brasil, mas para acidente. Eles criam um arranjo ali para você sofrer um acidente, eles fazem alguma coisa ali, com, você bate o carro, você perde a atenção, você atropela alguém. Às vezes você quer fazer, você não quer matar, mas aí eles vêm, você vai, mata a pessoa. Isso tudo é eles controlando, isso tudo é eles intercedendo, existe uma intercessão. E nisso vai basear na sua história, your history, quem você é. Você é lixo como brasileiro é, para você matar alguém, amanhã faz 2 dias. Para você matar alguém, eu lembro, na hora que eu vou matar alguém, eu penso em matar, já pensei várias vezes em matar muitos de vocês, principalmente vizinho que insiste em monitorar minhas fezes, eu fico pensando, o que será que tem nas fezes, gente? O que será que tem que o Wagner, toda vez que eu vou defecar, ele tem que sair ali... Aí ele, para não pegar muito, para não gravar, não poder provar, ele switch, they take turns, revezam entre vizinhos, entendeu? Qual que é o combinado dessas pessoas? Vamos assediá-lo em massa, que aí a gente usa a palavra, não, ele não dá certo com ninguém, com todo mundo que é contra ele. Aí vocês conseguem manipular o sistema. Estou no jiu-jitsu, eu entro no jiu-jitsu, fico 100 anos sem treinar. Quando eu entro, todo mundo é faixa branca, bebezão, só o pessoal do crime organizado. Aí chega todo mundo é faixa branca. Uma semana todo mundo pega a faixa preta. Eu fiquei 100 anos para pegar a minha faixa azul, 100 anos.
200, um milênio para pegar a faixa azul. Porque eu respeitava o Flávio, eu olhava os caras com a faixa azul, eu falava, não, eu pensava meus botões, falava, não, eu sou faixa branca, eu sou a faixa amarela, eu consigo rolar com esse cara aí, mas eu olhava o braço do cara desse, estava 45 de braço, eu via o cara rolando, eu via o porte, o jeito, então, eu falei, não, cara, eu me colocava no meu lugar. Eu lembrava do Fidelis, eu lembrava do Fuscão batendo na gente se você errasse. Se você caçasse briga na rua, você tomava suspensão, você tomava balão, você batia na gente com pau, mandava a gente ajoelhar, deitar no chão, ele pisava em cima da barriga da gente. Se você chegasse na academia, fazesse igual ali na Gracie Barra, essa Gracie Barra fuleira aí, ó, que o cara chega, ele não te cumprimenta, você vai dar a mão para ele, ele finge que você não tá ali, depois um monte de mariquinha fazendo fofoca no grupo para você sair. Porque você passa o carro nos caras, os caras fazem fofoca pra você sair. Aí, depois que eu fico um milênio sem fazer jiu-jitsu, quando eu entro, eu bato na cara dos gordinhos e tudo. Aí tem um ou dois elementos surpresa que às vezes I take them for granted, eles passam o carro em mim, aí eu falo, tá, esqueci do elemento surpresa. Tem um diferenciado, geralmente, por exemplo, no dia que eu apanhei pro César, foi porque o cara de cu lá, o cara de cu, mestre cara de cu lá, que é doido para ficar famoso usando o tripa lá, ele me exaustou. Ou ele me levava à exaustão, ou ele me colocava para rolar com todo mundo, depois ele me colocava com o César, aí eu apanhava mesmo. Ou então, ele usava, eles ficam jogando provocação mental, usam uma baleia, coloca uma baleia lá, fingindo que tá fazendo Muay Thai, para ela ficar fazendo provocação mental, me falando que ele é o Guto, ou ele é a encarnação do Guto, alguma coisa. E tem a ver mesmo com o Guto, ele parece mesmo. E o César não só lembra o Guto, mas ele lembra o menino que dirige o ônibus circular, que é muito gente boa. Olha a diferença entre ele e o César. Um dia eu fui falar pro César, eu fui fazer um teste, falei, se um cara ganhar de você aí dentro, o que você faz? Se eu não aguentar na mão, eu vou na bala. Isso afeta meu psicológico. Eu já sei que se eu ganhar dele, ele vai dar tiro, vai poder fazer alguma coisa. Foi a mesma coisa que eu perguntei pro Boquinha lá, sei lá, que menino que lembra o pessoal do Walter. Todos eles lembram algum clone de algum crime organizado, de algum grupo. Então, tudo isso, quando eu ia treinar com o cara, eu pensava assim, não vai valer a pena eu me impor e mostrar quem eu sou, eu tentar ser melhor, isso, aquilo. Sempre fui muito fraco nos 100 quilos, isso aí eu vou admitir, eu tenho melhorado, né? Mas o resto não. O resto foi eu sempre, I hesitated, porque eu sabia que era alguma coisa a ver com crime organizado. Então, eu preferia bater, perder, do que tentar colocar o meu 100%, eu falava, eu não estou em absoluto, eu não vou ganhar nem uma medalhinha, eu não vou ganhar nem, se eu estivesse disputando 500 reais, 1.000 reais, eu falava, não, eu vou. Ou então, se vocês brasileiros, ou o crime organizado, vocês, jiu-jitsu, se a sua plateia tivesse honra, o que vocês não têm, vocês não são nenhum, não achei nem 1% de honra em vocês, talvez o Fuscão tenha 1%, o Fuscão só me procura quando ele precisa de mim. Então, assim, é amigo, mas tem cada pessoa, existem as exceções. Vocês, questão de negro, vocês colocaram os caras mais gente boa na minha vida, porque aí o seu planeta dos macacos, quando vocês me atacar, eu não posso falar nada, porque os caras mais gente boa eu conheci. Um Fuscão da vida. Eu não sou incapaz de ofender um cara daquele. O problema é dele se ele vestir carapuça. Ele deveria voltar para a escola e entender o mundo que ele vive, o lixo que é esse mundo aqui. O Arlindo é uma pessoa querida, mas eu ainda não deixo de acreditar que o Arlindo também é do crime organizado, é do esquema. Por que vocês finalizaram meu apadrinhamento? Porque eu me saí do Fidelis, porque se eu tivesse entrado no Fidelis cedo demais, eu já era faixa preta muito, talvez vermelha. No dia que eu bati de frente com o Pretinho lá, o Pretinho é um cara diferenciado. Eu hoje acho que o Pretinho pega eu assim, e faz assim comigo com o dedo. O Pretinho é um cara monstro, um cara de 50 anos, é um cara... Ele é um cara que representa a faixa coral. Um cara assim, hoje ele pegou a coral, hoje é um cara monstro. Eu olhei pra ele, eu não dei muito por ele, não. Mas quando eu treinei com ele, eu falei, puta que pariu, chegar nesse tom aí, desse cara, entendeu? Então por que vocês me tiram? Porque se eu continuar treinando com um cara igual esse, eu vou ir pra televisão. Então vocês não querem. Aí vocês começam briga, me machucam, quebra meu pé, põe hérnia de disco em mim. Aquele careca lá que o negócio dele é só amassapão, vocês colocarem ele comigo é só por causa disso. Renato, ficar puxando revólver pra mim, ficar mostrando revólver de vestiário. Tudo isso é para mim não usar o meu 100% no treino, para não treinar 100%. Por que o Fuscão foi transferido? Porque o Fuscão é um professor de verdade. O que você está em falta no Brasil, em Belo Horizonte. Porque a Grace quer mandar em tudo.
ganhar R$ 250 de cada aluno, imagina uma academia lotada, onde você ninguém aprende porra nenhuma, você cozinha os faixa branca, você põe um cara igual sabe por que eu acho que eles me mandam embora de lá? Porque eu ensinava o faixa azul, o faixa branca. Faixa branca eu ensinava o cara básico, eu ensinava o cara um camarãozinho bobo. Como é que eu vou lutar com um cara? Você não sabe nem cair, não sabe nem, eles não fazem nem rolamento. Eu fico com medo de machucar, então eu tenho que ensinar pelo menos o cara a raspar. Aí vocês inventaram fofoca de mim para me sair porque eu ensinava, por quê? Porque vocês não querem que ninguém aprenda. Aí o que vocês fazem? Vocês pegam um cara diferenciado e põe ele para comer tatame. Esse cara aí, ele vai desafiar a faixa preta. Ele vai ser o caçador de faixa preta. Aí qualquer outra academia que tiver faixa preta, e o cara abriu a boca para falar, vocês falam, então passa o faixa azul lá tal. É lógico, ele é o Mica Galvão desde anos. É lógico, é o seu elemento surpresa. É a sua arma secreta. Eu acho injusto, porque eu também, todas as vezes que eu entrei, eu paguei. Por que você acha que o Piolho mandou fechar a academia lá? Tem muita coisa, tem muita. Vocês têm que virar homem, vocês têm que virar homem. Tá aí o vídeo, fiz vários vídeos de vocês, teve alguns vídeos que eu fiz, eu acho que eu fui até um pouco grosso, falar palavrão. Falei porque eu tava com raiva, você passou do limite, você entrou no meu direito, eu entro no seu direito, eu falo palavrão, eu te chamo de nomes, eu faço estereotipo. Você que é bundão e coloca flag no meu vídeo, você tem que deixar, clica pro vídeo percussionar para ir no mundo inteiro, todo mundo vê o que eu estou falando. Isso que eu estou falando é verdade. Vocês são criminosos. Todo esquema no Brasil, você pede um calção, aí você arruma um esqueminha para roubar o calção, você manda alguém bater. Todos os seus idosos, eles têm algum esqueminha com algum policial para ele caçar briga na rua. Se você dá uns tapas num velho, você dá um sopro num velho desse aí, ele caga na calça. Ele é todo cheio de cirrose, todo fudido por dentro. Aí você põe os velhos para caçar briga na rua, para depois você falar, criar um estereotipo de que eu só bato em velho. Você é todo mentiroso. Vocês são mentirosos, vocês não são honrosos. O seu planeta dos macacos, você tem alguns negros, quando ele é muito alto e ele é um cara escovado, ele paga de afeminado. Ele é simpático, ele é sorridente. É impossível você brigar com ele. É impossível. Ele se esconde nesse character. Porque o pardo é traidor, a maioria dos pardos são vencidos, vocês já transformaram em gays. Eu sou um dos caras que mais resiste. 24 horas vocês visitam, fazem visitação no meu ânus. Vocês não têm ideia do que é isso, transpassar o ânus um do outro. Vocês vivem, vocês moram no ânus um do outro. Todos os dias, os nossos dias são perdidos. O tempo é perdido, o tempo e o labor, e o trabalho é perdido por conta dessas coisas, porque o projeto de vocês é derrubar barraco, é fazer as pessoas gastarem, é fazer as pessoas... Você pode até gastar muito, você pode até comprar muita coisa, mas ninguém compra de vocês. Vocês passam o ódio, não, ninguém compra desse cara, ninguém deixa ele prosperar, ninguém vai na loja dele. Por que todo lojista quebra? Porque vocês faz o cara entender de que ele está no auge. Aí ele começa a comprar, gastando, torrando cartão de crédito. Depois que ele está cheio de produto, que o olho dele cresceu, que ele comprou muito produto, vocês mandam, principalmente os afrodescendentes, os quais nunca gastam. E quando gasta fiado, vocês não pagam. Depois vocês criam um tumulto falando que o cara te roubou. Aí vocês vão e abandonam o cara. Aí o cara fica com aquele material todo. Essa chama a campanha cristã. Todo homem cai nessa historinha. O que vocês fizeram comigo? Eu montei uma loja de bicicleta, fui lá, abri o CNPJ. Vocês foram copiar de mim. Fui lá, troquei, mandei cancelar o CNPJ, abri outra loja. Aí eu abri loja de açaí. Todo mundo abriu loja de açaí. Fui lá e cancelei de novo e abri uma loja de fixa, essa bicicleta fixa aqui, ó. Que vocês, muito engraçado, vocês não invejaram. Eu achei, era para vocês invejar, vocês não invejaram, não copiaram essa ideia. Eu sabia que não tem público para isso, só o público gay. Mas o público gay vai dar o lucro para as lésbicas. Eles não vão dar o lucro para mim. Então eu já sabia disso. Vocês tentaram me enganar e o que eu fiz? Eu fiz o que eu fiz. Vendi, pus uma placa de todo tamanho para vocês. O que eu posso fazer por vocês que vocês não podem fazer por vocês mesmos? Os clientes que vieram, geralmente você mandava um policial apaisando para caçar briga comigo, tentando falar que eu não apertei um freio, que ele caiu, que não sei o que, sempre caçando cavar uma falta para processo. Eu dava ele um brinde, uma brincadeira, um negocinho, ou então eu colocava ele no lugar dele, mandava ele para aquele lugar. O cara sumia. O que usa o short do ombro com a cuequinha enfiada no toba. Geralmente é um cara baixinho, tá é o típico Marlboro da propaganda do Marlboro.
Aí vocês querem arrumar alguma forma de me matar, então vocês ficam um jogando pro outro. Joga pro afrodescendente, ela faz ele para ver se eles me lixam, joga para algum adolescente que é louco da cabeça, não tem nada que perder. Usa um cara que é ex-presidiário, vocês usam 2 macaquinhos também para assaltar motorista de Uber, que vocês morrem de inveja. Por isso que vocês me interromperam na Uber, porque vocês sabiam que em um mês eu estaria trocando, pegando um Corolla híbrido, que é o sonho de todo velho hemorroida, gonorreia seu. Aí eu troco de carro, o que você faz? No dia que você manda um velho para bater no meu carro, como vocês fizeram com o Siena. No dia que eu peguei o Siena alugado, vocês mandaram o motoboy bater no carro. O motoboy estava fazendo entrega de droga, ele entrou para dentro do carro com a moto. Ele arregaçou o carro do cara. Na hora que eu fui ajudar ele, ele pegou a moto e sumiu. Aí agora, toda vez que eu passo na Pampulha, vocês ficam me assediando, porque vocês marcam os lugares. Na Portugal, a mesma coisa, bateram no outro carro ali. Aí toda vez que eu passo, vocês me imploram para interagir com vocês. Vocês imploram acknowledgement. Vocês são zumbis, bruxas e demônios e planeta dos macacos, implorando interação 24 horas. Eu fico 1 milhão de anos sem entrar no tatame. Quando eu entro, eu bato de frente com o seu melhor atleta. Eu falo, meu Deus do céu. Aí, quando eu bato de frente com o seu melhor atleta, o mestre começa a puxar meu freio, começa a falar que eu sou covarde, que eu bato em faixa branca, que eu bato em mulher. Essas vagabundas, esses projetos de mulher sua de tatame aí, não sabe nem a hora que tá querendo cagar. Todas as vezes que eu treinei com um cara mais graduado que eu tive prazer, fiquei feliz, falei, não, que honra tocar num cara faixa roxa. Vocês tudo bosta, tudo frango. Toda vez que eu perdi foi esquema seus, foi crime organizado seus, rendendo mulher minha, comendo, estrupando mulher em pesadelo, rendendo mulher no campeonato. Overwhelming de conversação, conversando fiado. Quando você luta com uma pessoa, você não está lutando com ela, você está lutando com a raça dela. Todas as vezes. Eu não sabia disso, eu achava que eu estava lutando com o cara ali, ó. Eu achava que eu estou lutando com a plateia. A plateia está jogando energia negativa para mim, estou jogando gas passing, thought provoking, tudo. E se o cara que não sabe dessas coisas, ele fica, estou passando mal, o que está acontecendo comigo? O cara fica nervoso, o cara fica triste, começa a peidar, acha que está cagando, acha que está com caganeira. É o povo que está fazendo isso. São as pessoas, é a raça do cara que morre de medo de você, morre de medo de um pardo, dá continuidade no que o Leandro Lô fez. Quem sou eu para chegar? Vocês são loucos? Falar, quem sou eu? Eu sou um cara sonhador. Eu sonho em ficar bilionário, um dia conseguir 2 bilhões. Eu não tenho audácia de falar que um dia eu ficaria igual o Leandro Lô. Eu ainda tatamo, vocês com medo de mim, eu ficava com medo. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Será que é a minha cara que assusta tanto que o povo tem medo de mim? Tem medo. O mais frango de faixa branca, já passei apertado com faixa branca e o povo com medo de mim. Eles me expulsam das academias lógicas. Eu entro. Eu não sou igual a vocês, graduados, que só pega a faixa no esquema, nas coxas. Todo mês, você pega, toda semana vocês pegam a faixa. Hoje em dia, se eu voltar a semana agora, eu voltasse para o jiu-jitsu hoje, todo mundo é faixa preta, que era roxa na época que eu estava. Por quê? Porque you need to surpass me. Você é tão patético, você precisa estar sempre à frente de mim. Pelo menos eu não bato no peito, não falo que eu passo carne, faixa preta, tudo. Quantas vezes eu já finalizei faixa preta, eu bati no peito e falei que eu sou caçador de faixa preta? Eu bati no peito e falei que eu não tem ninguém que me aguenta? Já falei isso? Nunca falei isso. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está pegando. Existe federação. Se você pula num velho desse, faixa vermelha, você nunca mais faz jiu-jitsu. Porque ele vai mandar uma palavra, ele manda resend a word, aí esse aí não. É a mesma coisa com o Kung Fu Panda. Você acha que eu não sei disso? Vocês são patéticos. Vocês não sabem nem para que vocês estão fazendo as coisas. Vocês não sabem para que vocês fazem jiu-jitsu. Todos vocês estão doidos para ficar famoso em internet. E a forma que você fica tentando ficar famoso é sacaneando a vida de alguém. É ossada, transformando pardo em gay, fazendo caras como eu, interrompendo pessoas como eu de trabalhar. Qualquer emprego que eu trabalho, eu chego no trabalho. Eu fui chamado para trabalhar num restaurante, a mulher me ligou e cancelou. Alguma coisa aconteceu. Algum planeta dos macacos, algum pardo gay do bonecão, ficou de olho na vaga. Vocês vão lá e faz a cabeça da pessoa. Como é que o planeta dos macacos faz? Se isso não acontecer, nós vamos vandalizar tal lugar. Se isso não, começa a mandar pesadelo estupando mãe dos outros, pesadelo estupando mulher dos outros, pesadelo fazendo coisa com criança, sua criança do nada ela começa a virar para feminino. Por quê? Porque vocês
You take over the body. Você toma posse do corpo da pessoa. Vocês já fizeram isso comigo. Vocês hipnotizam o homem. Quantos homens arrões vocês quebraram e hoje o cara é gay, o cara é mulher. Olha o tamanho que é um travesti. Você olha para aquele homem arrão, você fala, não é possível. Muitos deles, a maioria deles são bem dotados. Doesn't red a flag? Você não entende o porquê que esse cara foi interrompido? Medo. Você baixinho tem medo. Você preto tem medo. Você tem medo das coisas voltar. Você tem medo de voltar a ser escravo. Por que vocês atacaram o Bozo, a máfia Bozo? Porque o Bozo, ele segue política, na risca. Ele é um cara estudioso. Então ele sabe, o Bozo sabe. Vocês dividiram o Bozo em duas classes. O 12, que é o Bozo feioso, que é o Bozo de bairro, é o Bozo que você, you can fool him. E o Bozo 13, que é o Bozo só marcas, é o Bozo top, está em Curitiba. Esse Bozo que está em comando vermelho, está em PCC, ele é o cara que, ele é o cu, ele pilota moto top, ele mexe com o Lamborghini, ele mexe com carro bom. Esse, you don't fuck with him. Ele está posicionado em UFC, tem muitos são mestres, então você, you don't fuck with him. Mas se você preto atacou mais o Bozo, você intimidou ele, por povão, Bozo, uma careca de povão, porque você sabe que ele sabia do senso familiar de você preto. Enquanto você abafa ele, as suas mães pretas vai tendo filho adoidado, você vai superpopulando o país na África, e vai enviando para a Europa, e a Europa, você vai tomando a Europa aos poucos. Em bairro, South America, quem manda são vocês. Os índios na Amazônia, eles sofrem ataques diretos. Você acha que não tem índio preto tentando invadir? Não. Toda hora, o tempo todo. E os índios vão fechando, vão ter que mudar de lugar. Aí o Obama inventa um caô lá, manda você acha que o Obama vai mandar um preto lá com óculosão de Ray-Ban lá no Ibama, lá na Amazonas? Lá? Não, eu acho que não. Ele vai mandar um pardo corrupto. Ele vai mandar um pardo que é puta dele, para fazer o papel, puxar a linguiça pro lado preto. Para falar que essa terra aqui dos índios é nossa, começa a tomar aqui. Aí o índio fala, vou ter que mandar umas duas índias lá para os pretos. Aí você sacrifica umas duas índias. Assim foi na África, com os afrodescendentes também, e assim você faz com toda a família. Família pequena, primeiro você separa a mãe, aí a mãe solteira, você intimida ela, aí ela vira igual uma cachorrinha. Tudo que você mandar fazer, ela faz. Ela tem medo de lutar. Quantas casas você tomou da minha irmã lá fora, usando quem? Aquele macaco daquela Vera Verão do Vanderlei lá nos Estados Unidos. Está lá, em Sausalito. Está lá, ó. Está lá, ó. Aquele dia que quem pegou o carro dentro da casa dele que ele não pagou foi eu. Entrei lá dentro da garagem. Tinha $3.000 em cash na porta, assim, jogado. Meu tio que é muito bobo. Falei, não é nosso. Eu tomava até o que ele não tem. Que macaco, aquela Vera Verão, tá lá aquela Vera Verão lá. Talvez ele fez sacanagem que ele fez com a minha irmã lá. Porque eu não dava moral pra ele. Porque essas bicharadas todas, sonhar. Eu não sei o que essas bichas têm na cabeça de achar que algum dia poderia ter alguma coisa. Todas as vezes eu tratei o gay com respeito. Pude tentar entender. Ele... Não só o gay, mas o planeta dos macacos, a sociedade inteira, eles revestem o planeta inteiro com arte visual de pau, com pause e vassoura para todo lado. O Brasil é munido de lixeiro por causa disso. As mães deles são faxineiras, elas não conseguem sair dessa vida, então elas usam a vassoura para poder direcionar esse objeto para o ânus daquela pessoa que elas invejam. Então ele não toma prazer no trabalho. Eu, se eu for gari... Eu ia fazer terapia, eu ia varrer a rua toda, eu ia catar. No dia que eu trabalhei lá com aquele projeto de ser humano lá em emergências, acidentes de estrada, eu comecei a limpar, eu limpava as BR. Eu não gostava não, os caras ficam putos, você começar a limpar, tirar lixo, começar a tentar transformar o Brasil em um lugar habitável como os Estados Unidos. Eles não querem não, por isso que eu tártaro, por isso que eu sei que eu tártaro. Quando eu tentava dar roupa bacana pro Ló, ele jogava ela no lixo. Quando eu tentava ajudar o Guto batia carro meio, deixava o carro batido na garagem, me roubava, eu tentava... Toda vez que eu ia casar, ter filhos, ele cantava mulher, eu tentava... Aparecia um negro, igual o negro lá, aparece um neguinho baixinho e toma a menina igual tomaram a Janel de mim, para não ter filhos. Ali eu entendi que é o tártaro. Ou seja, vocês querem me transformar em um satanás, para me esculhambar, eu sou o demônio mesmo. É isso que vocês querem, e vocês querem criar um ambiente propício.
Enquanto eu continuo tendo fé, vocês não conseguem concretizar. Vocês querem me transformar ou num Satanás, para me aderir a falar, eu sou ele e tal. Esculhambar geral. Por isso que vocês, a primeira forma que vocês fizeram brigar foi eu quebrar a minha fé com Deus. Me ensinaram coisas estudantis, só o ponto para ferir minha fé. Quando não feriu, vocês não entendem. Uai, da onde vem essa fé agora que descobriu a verdade? É fé, fé é isso. Fé é a semente que colocaram em mim, lá no seminário, quando eu era criancinha, lá em Venda Nova, quando o Brasil ainda era habitável. Quando eu vi os seus ancestrais todos morrendo de leprose, de lixo, vocês ainda vendiam por pururuca, vocês fritavam a pururuca em casa panelona, que o planeta dos macacos invadia o correio, mandando carta para os macacos deles, assim, eles passavam a língua nas correspondências, que tem lotado, os bancos lotados, e o povo, eu consigo lembrar de como eles me olhavam. E aí eu posso ver, eu penso, quando eu era criança, eu pensava assim, eu sou um prometido, o jeito que eles me olhavam, o jeito que as pessoas me olham, eu consigo ver que tem alguma coisa. Só pode ser internet, não tem outra coisa. Deus eu não sou, Lorde, eu tenho as minhas esculhambações, lutador de jiu-jitsu não sou. O meu vigor, vocês tiraram quando eu era criança, quando eu era adolescente. Droga, eu não fiz droga, mas cigarro, bebida, noitada. Aí hoje eu entendo por que vocês... A época de forró só aconteceu para tirar meu vigor, porque eu tentei voltar para o forró, vocês não deixam voltar para o forró. Ou seja, hoje os forrós todos foram transformados em bar gay. Então hoje eu entendo que foram só momentos para me ferir, só para tirar lasca na minha vida. Não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com forró. O jiu-jitsu eu tenho um pouquinho, né? Ainda tenho um pouco em mim, não sei se eu chego um dia na marrom, eu desacredito. Uma que vocês são uma panelinha, as academias todas são panelinha. Você que é um empresário, que é mestre de jiu-jitsu, eu entendo o seu struggle, eu sei que você deve ter o seu sistema, se é a sua casa, quem manda é você. Por isso que eu ponho o rabo entre as pernas e eu me afasto, porque eu não sou faixa preta, e mesmo se eu fosse, eu não ia impor dentro da sua casa. Eu ia ser só mais um lá, eu não sou nenhum fenômeno. Deus falou para mim, ele vai chegar, tá falando de mim, Deus falou para mim, eu escutei Deus dizer, né, na forma que ele diz, ele chegará, mas não chegará com a intensidade que todos, né, esse ênfase que as pessoas fazem. Então eu acredito que talvez algum dia eu chegue na faixa preta, mas não aquele faixa preta que ele entra numa academia e você fala, nossa, o cara chegou, não é esse cara, vocês estão me confundindo. Eu não sou esse cara. Eu sou um cara que eu sou um ótimo professor de jiu-jitsu, hoje eu posso ver modéstia à parte. Eu acho que eu sou um cara que eu sou 1000 vezes melhor que muito professor de Gracie Barra. Se eu fosse para os Estados Unidos hoje e o mundo me visse mesmo, me colocasse na academia lá, eu não precisava rolar com ninguém, não, só dar aula. Eu acho que eu seria o melhor professor nos Estados Unidos de jiu-jitsu para criança e adolescente lá, sem as manias de preto, daquele grilo lá, tudo que é de esquema do crime organizado, dos mentirinhas. Se vocês conseguissem me tirar desse lixo que é vocês, acho que eu seria um dos melhores professores de ensinar assim, as pessoas. Eu sei o tempo, eu sei o que cada um precisa, eu sei o que eu devo ou não devo ensinar, eu sei medir. Tudo do jiu-jitsu em academia é mentira. Hoje tudo é mentira. Se você é um cara diferenciado, eles vão pôr só um cara mais graduado para te quebrar até você desistir. Eles vão quebrar seus membros. Se você é um cara mais velho, você quer voltar e você quer... Se você for muito frouxo, não põe 4 graus na sua faixa azul, não. 4 graus na sua faixa azul é assustador. Porque quando você pegar um faixa roxa e eu esfregar sua cara no tatame, não vai lá contar pro mestre igual uma mariquinha falar que eu te machuquei, não. Quando eu não te machuquei. Machucar é um filho da puta de um marrom te dar um upom e quebrar seu pé na maldade, porque você deu uma banda num faixa roxa que é policial e o cara se sentiu ofendido e ele deu ordem expressa pro a bicha do marrom te quebrar seu pé. Isso é covardia. E ninguém fazer nada. O mestre olhar, ver você agoniando no chão, ninguém fazer nada. Isso é sacanagem. Sacanagem é o cara não saber passar sua guarda, o cara arrancar a bola dos seus joelhos, tanta força que ele fez, porque não tem técnica. Pôs tanta força que ele arranca a bola do joelho, a bola do seu joelho vai para trás. Isso é covardia. Entendeu? Covardia é você pôr um monte de autista dentro da academia e os caras só ficar brincando de cabo de guerra até você pegar uma hérnia de disco, porque os caras morrem de medo da sua evolução.